O Brasil arde em chamas. O interior de São Paulo, de Minas Gerais e de Goiás tem sofrido com as queimadas de grandes proporções. Outros estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste já emitiram sinais de alerta para possíveis novas áreas de risco. Ao todo, só nesse ano, o país registra mais de 109 mil focos de incêndios. Esse número já é um dos maiores da história, com aumento de 78% em relação ao ano passado, 2023. As altas temperaturas do mês de julho, somadas ao tempo seco de agosto, estão favorecendo que o fogo se alastre com mais intensidade. Mas as causas desses incêndios não são só naturais. Uma análise realizada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, constatou que 81,3% dos incêndios em São Paulo aconteceram em áreas de uso agropecuário e começaram quase que simultaneamente, no intervalo de 1h30. Quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento, uma notícia, na verdade, uma conjunção de notícias importantíssimas para a gente trazer aqui. Nesse episódio, é falar sobre um dos piores cenários de queimadas no Brasil dos últimos tempos. Eu vou conversar com um cientista especialista em clima, Carlos Nobre. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado pelo convite, uma satisfação conversar com vocês sobre isso. Professor, os últimos dados que a gente tem, eu queria começar pelo cenário que a gente tem no Brasil se apresentado, né? A gente tem uma queda nos dados de desmatamento e isso é importante porque os trabalhos científicos mostram que o desmatamento é indutor do fogo e a gente está falando aqui de queimadas, né? Por outro lado, a gente tem destruição da floresta amazônica e isso é um processo que é cumulativo. Eu queria pedir para o senhor explicar como que o fogo está se alastrando nesse momento com mais facilidade, se o clima seco, essas áreas em que o fogo, inclusive, está predominante nesse momento, interferem, e por que que a gente tem esse como o pior cenário dos últimos anos, justamente se a gente tem essa queda nos dados de desmatamento? Exatamente, esse é uma informação muito importante, sem dúvida. Por um lado, inúmeros cientistas estão nessa hora tentando explicar cientificamente isso, e o que é mais provável que tenha acontecido é exatamente uma resposta, vamos dizer assim, do crime que coloca fogo, e já vem colocando fogo na Amazônia há décadas e décadas, pela redução do desmatamento. Porque o que nós vimos no ano passado, por exemplo? Houve uma redução na Amazônia brasileira de 50% de desmatamento. Então, os focos de incêndio que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, monitora todos os dias, mostrou que houve uma grande redução do fogo na floresta derrubada. Porque o que acontece normalmente? Se desmata, deixa aquelas árvores, todas aquelas plantas secando ali por 2 meses e depois se coloca fogo para ter todas aquelas cinzas de tudo, toda aquela matéria orgânica. Aquilo é quase que o fertilizante para depois plantar a pastagem, plantar gramínea para a pastagem. Isso existe desde a década de 70. Então, o que o dado mostrou? Que diminui muito o fogo em áreas desmatadas, diminuiu 2/3. Mas em 2023 aumentou o fogo na floresta. Aumentou muito o fogo na floresta. Então, o que se supõe que já vinha acontecendo em 2023? Foi uma das estações, de fato, a recorde de seca da história da Amazônia, 2023, que continua em 2024. Muitíssimo poucos casos de fogo que iniciaram com raios, com descargas elétricas, porque foi super seco, tinha muito pouca nuvem para gerar descarga elétrica. Então,
não há a menor dúvida que quase todo esse enorme aumento do incêndio dentro da floresta é criminoso. É alguém que foi botar fogo lá. Manaus, setembro, outubro, bateu recorde de poluição do ar pela queimada. Esse ano agora, na estação seca, está voltando a ser muito poluído, porque também explodiu de novo o número de incêndios lá. O incêndio não parou em nenhum momento. Então, é muito provável que o fogo que tem acontecido, como nós vimos no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia, eles sejam, por exemplo, em junho, julho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostrou um número muito pequeno de descargas elétricas ali no Pantanal, no Cerrado, menos de 3% dos focos de calor foram gerados, podem ter sido gerados por descargas elétricas, 3% só. Então, é lógico que quando há secas muito pronunciadas, ondas de calor, ventos fortes, como nós estamos tendo agora, essa época de ventos fortes, principalmente no Sudeste, então, um fogo ele pode gerar outros incêndios, né? Você tem esses redemoinhos do fogo, aí fagulhas pulam ali desse redemoinho, podem caminhar dezenas de metros e começar um novo foco. Isso é possível, mas o começo, por exemplo, no estado de São Paulo, não houve nenhuma descarga elétrica semana passada que bateu o recorde de incêndios na quinta, na sexta, no sábado, aí a frente fria entrou no sábado e a chuva diminuiu muito esses focos, mas nenhuma descarga elétrica, zero. Então, mesmo que uma parte dos incêndios seja o redemoinho, a faísca que pulou, mas o primeiro incêndio sempre é humano. E tudo leva a crer, no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal e no estado de São Paulo nas últimas semanas, que uma parte muito grande desses incêndios sejam criminosos. Isso é muito importante que o senhor traz, professor, era até a pergunta que eu ia te fazer, porque agora a gente teve uma medida, né, do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinando nessa última terça-feira, de 27 de agosto, que o governo federal tem 15 dias para mobilizar um maior contingente de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, enfim, Força Nacional também, para combater incêndios. Aí a gente está falando da Amazônia e no Pantanal, né? E isso é muito importante porque a gente está discutindo também a proteção desses lugares. Isso é importante porque a gente tem um cenário, e aí o senhor me corrige se eu estiver errada, mas de pico de queimadas no mês de setembro, e a gente está conversando ainda em agosto, então daria para inferir que a gente teria um aumento ainda dessas queimadas no segundo semestre agora de 2024. Quais são as medidas que podem ser adotadas nesse sentido, se esse é um primeiro passo importante? Inclusive, o ministro Flávio Dino falou também sobre a ideia de liberar também, talvez propor a abertura de um crédito extraordinário justamente tomada com base nessas conjunções de fatores que estão acontecendo agora. Sem dúvida, é uma medida muito importante, porque, como vocês próprios estão anunciando aqui, 81,3% dos incêndios de São Paulo começaram quase que simultaneamente. Isso é impossível, não houve nenhuma descarga elétrica, e todos simultaneamente. Então, é muito provável que isso foi uma ação gigantesca do crime organizado. Eu diria aí centenas, para não dizer até mais de 1.000 pessoas do crime organizado espalhados no estado de São Paulo, e isso foi visto nos últimos dias, mas é lógico, isso já vem acontecendo há meses e meses na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Então o ministro Flávio Dino está correto, porque é muito provável que a maioria desses incêndios foram criminosos. Não é só, por mais que nessa época é proibido colocar fogo, até pelo agricultor, pelo pecuarista, mas é mais provável que a grande maioria desses incêndios não foram um agricultor, um pecuarista que desrespeitou a lei e foi lá colocar fogo na sua pastagem para depois replantar a gramínea, ou o agricultor que fez isso. Não, é muito provável que lá na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e agora nos últimos dias no estado de São Paulo, Minas Gerais também teve isso, isso sejam
incêndios provocados pelo crime organizado. Então, precisa ter aí, em outras palavras, que o ministro Flávio Dino coloca é o seguinte: virou uma guerra. Isso é uma guerra. É equivalente à guerra em todos os setores, tráfico de drogas e tudo, do crime organizado. Tem que ter milhares de policiais aí combatendo essa guerra, lutando contra o crime organizado, colocando fogo em todos os biomas brasileiros. E no estado, perdão, de São Paulo, professor, um outro componente importante, até para se suspeitar, até suspeitar, eu acho que é um verbo que nem cabe aqui, né? Porque, de fato, tudo aponta que são incêndios criminosos. E um desses fatores também é o horário, porque os focos de incêndio, segundo o IPAN, né, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, mostrou que no estado, nos últimos dias, eles começaram a gerar fumaça quase que no mesmo horário. Então, isso é uma informação, inclusive, do G1, né, do podcast O Assunto, trazendo uma especialista de monitoramento desses incêndios, mostrando, então, que esses incêndios também estavam concentrados, esses focos, em áreas de uso agropecuário, plantações, então, cana-de-açúcar, pastagens, enfim. Acho que esse é um fenômeno importante também para ajudar a identificar o que está acontecendo no estado de São Paulo. E especificamente aqui, professor, a gente também tem um fenômeno que eu gostaria que o senhor ajudasse a gente a entender, que é como que essas fumaças se espalham para outros lugares também, porque a gente tem, por exemplo, Minas Gerais, a gente teve casos também, fumaça também em Brasília. Como é que isso se dá? E como isso afeta a saúde das pessoas também, né? Porque, em geral, a gente tem tido diversos tipos de reclamação e as pessoas tentando entender como é que elas lidam com esse fenômeno, se é por meio de uso de máscara, como é que elas podem, de alguma forma, proteger a saúde em meio a tudo isso. Globalmente, a poluição que gera o fogo na vegetação leva a 2 a 3 milhões de mortes por ano no mundo. As micropartículas, carbono negro e várias outras micropartículas, a fuligem, aquilo, quando nós respiramos aquilo, leva a uma série de problemas de saúde e até a morte. Então, esse é um problema global que existe há muito, para não dizer milênios, né? Mas realmente, quando aumentou muito esses incêndios, isso traz um enorme problema. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto logicamente, nós temos assim vários sistemas meteorológicos, mas nessa época do ano, o que nós temos também, às vezes, é um incêndio da Amazônia, tem um vento de baixos níveis ali, 2 quilômetros de altura, paralelo aos Andes, e eles pegam a fumaça lá do centro-oeste, primeiro lá na Amazônia, o vento vai lá em direção aos Andes, e depois vem para baixo, paralelo aos Andes, e traz essa poluição, tanto da queimada em boa parte do centro-oeste da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, traz aqui para o centro-oeste, traz para o sudeste também, e vai até o sul do Brasil. Então, esse é um transporte desses poluentes e traz uma poluição muito grande da queimada dessas regiões do Brasil. Aqui, essa queimada de São Paulo nos últimos dias, estava uma frente fria vindo, e aí o ar é diferente, o vento é diferente, então ele jogou essa poluição cada vez mais para o oeste de São Paulo, chegou em Minas Gerais, porque nós tínhamos uma frente fria que muda a circulação dos ventos. Então é isso que está acontecendo, ventos fortes têm levado esses poluentes. E também, quando a gente tem, como foi o caso de quinta, sexta-feira e parte de sábado, até a frente fria entrar totalmente aqui e com a chuva diminuir, o que acontece é que nós temos uma situação meteorológica que mantém o ar assim muito próximo da superfície em uma faixa aí de centenas de metros até um pouco mais de 1 quilômetro, o ar fica preso, ele não sobe mais. Então, aumenta demais a concentração dos poluentes das queimadas, né? É isso que todos nós vimos aí na sexta-feira, na quinta, aquele sol
totalmente vermelho, né, é porque quando tem muitas partículas na atmosfera, elas pegam a radiação solar e deixam só passar o vermelho, os outros, o verde, o azul, ela é espalhado e a gente vê só o vermelho. Então isso significa muita poluição do ar e é isso que aconteceu, fenômenos meteorológicos que aumentaram demais a concentração dos poluentes próximos da superfície e é isso que aumentou demais a concentração. O impacto na saúde é terrível, é terrível. Eu acho que uma política de adaptação que nós não temos no Brasil, e vale muito a pena o Ministério da Saúde e outros ministérios também, tanto no nível federal, mas no nível estadual e municipal, nós temos que educar toda a população brasileira a fazer uma coisa que nós fizemos tão bem em 2020 e 2021, que é usar máscaras, né? Quando o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, decreta a pandemia da Covid, e o Brasil totalmente também foi nessa linha, principalmente em todos os estados, o governo federal tinha negacionistas, mas nos estados, o Supremo Tribunal Federal deu ordens para todos os estados protegerem as suas populações, todos nós passamos 2 anos usando máscaras. Por que quando tem uma poluição dessa, nós não usamos máscaras? É tão grave quanto a pandemia. Quer dizer, a gente usa máscara para não deixar o vírus SARS-CoV-2 entrar no nosso corpo, e principalmente pelo nariz, pela respiração. Também, esse ar super poluído, a gente está jogando essas micropartículas para dentro do nosso corpo, e isso traz um risco até de morte. Então, vamos dizer assim, ecologicamente falando, como isso tem que ser feito? Nós temos que capacitar todas as populações brasileiras agora para, quando tiver fumaça de poluição de incêndio, usem máscaras, que aí reduz muito o risco para a saúde. Isso é muito importante, né? E é uma sobrecarga também do sistema de saúde, é uma discussão que tem muitas camadas. Eu mesmo estou fazendo aniversário de tosse aqui já nos programas do ICL, já faz muitas semanas. Essa seca, eu quero perguntar também para o senhor, professor, se é um novo padrão. A gente tem nesse momento, né, uma seca histórica, está atingindo 16 estados e também o Distrito Federal, que é um cenário que favorece também os incêndios, que é tudo isso que a gente está conversando aqui. Agora, tem o fator El Niño também, que acontece ali a cada 3 ou 4 anos, e tem o Oceano Atlântico também com a temperatura muito elevada. Como é que isso interfere? Aí vem questão de chuvas na Amazônia também, enfim, tudo isso está conectado, né? Mas como que essas regiões ficam mais vulneráveis nesse cenário e se a gente tem que começar a pensar num novo padrão em relação à seca? O aquecimento global tem feito com que todos esses fenômenos meteorológicos normais que existem há milhões e milhões de anos, como El Niño, o inverso do El Niño, Laninha, situações de, às vezes, uma situação que as frentes frias ficam bloqueadas lá no sul do Brasil e aqui fica mais quente, que o ar frio não chega. Isso existe há milhões e milhões de anos. Secas no Nordeste. Mas agora o que o aquecimento global está fazendo é que todos esses fenômenos eles se tornam mais intensos. Então, quando nós temos, como alguns dias atrás aqui em boa parte do Sudeste, um sistema de alta pressão, antes daquela frente fria chegar aqui no sábado e mudar, um sistema de alta pressão que mantém o ar muito fixo. Alta pressão, o ar descende, aquece a superfície, destrói as nuvens que refletem radiação solar. Então, esses fenômenos são fenômenos meteorológicos que sempre existiram. Só que agora, com o aquecimento global, todos esses fenômenos estão ficando mais intensos. Tivemos, por exemplo, o recorde de temperatura em boa parte do Sudeste, temperaturas chegando a 37, 38 graus, em setembro do ano passado, depois novamente em março desse ano.
E como você falou, é muito preocupante, porque o mês que se queima mais a Amazônia, além de agosto, é setembro. Então, precisamos ver como que o clima vai estar em setembro. Se estiver muito seco, pode explodir também as queimadas na Amazônia, e muito dessa poluição acaba chegando aqui no Sudeste. Então, esses fenômenos meteorológicos que sempre existiram, agora, devido ao aquecimento global, eles acontecem com mais frequência, batendo recordes. Tivemos a maior seca da história da Amazônia, agora, 2023-24. Tivemos a maior cheia, inundações, chuva do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, agora, em maio desse ano. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro, e aí, realmente, é muito importante, por causa das secas se tornarem mais intensas, das ondas de calor se tornarem mais intensas, que nós nos preparemos. Não tem mais volta. 2023-24, a temperatura global já atingiu 1,5 graus mais quente do que 1850, 1900. Isso é a temperatura mais alta desde o último período interglacial. Nós temos que ir 120, 130 mil anos atrás. Então, é isso que está fazendo todos esses fenômenos extremos, inclusive esses que causam esses problemas todos de poluição, as secas, os incêndios. E, infelizmente, diferente, por exemplo, do Canadá, que teve o maior incêndio da sua história o ano passado, no verão, mas lá no Canadá, mais de 95% dos incêndios são causas naturais, são descargas elétricas. Aqui na Amazônia, mais de 90% dos incêndios humanos. No Pantanal, no Cerrado, nos últimos meses, mais de 95% dos incêndios humanos. E esses, da semana passada, no estado de São Paulo, 100% humanos. Não teve nenhuma descarga elétrica. E a gente está falando, né, professor, mais uma vez, de um período que costuma se ter mais queimadas, né? Então, em setembro, até como o senhor citou agora, eu pergunto se a gente pode ter ações mais firmes de combate. Por exemplo, no Pará, o governo decretou uma situação de emergência ambiental e aí proibiu mesmo o uso do fogo para atividades, e essa é uma medida que é válida por 180 dias, mas que abrange esse período em que a gente tem maior foco de queimadas, né? Esse tipo de solução ajuda a minimizar o uso do fogo, porque a gente já está conversando aqui, não é o ambiente, o clima não são propícios para a atividade de queima, né? Principalmente na região amazônica. Mas como é que a gente pode intensificar essas ações de fiscalização, já que a gente já sabe que isso vai acontecer nesse período, né? É esse tipo de proibição? Que outras medidas, além dessa também, que o ministro Flávio Dino determinou agora, né, uma resposta do governo federal, quais outras medidas poderiam ser mais eficazes para combater? Praticamente em todo o Brasil é proibido usar o fogo. Na agricultura, na pecuária, é proibido. No estado do Pará, o governador enfatizou isso muito mais. Então, veja bem, na hora que é proibido a agricultura e a pecuária usarem o fogo, o sistema de satélites detecta exatamente quando e onde um fogo começou. Então, é muito importante começar a ter uma ação também de cobrar dos proprietários dessas áreas agrícolas. Lógico, às vezes o fogo é numa unidade de conservação, num território indígena, numa área pública, mas um grande número, no estado de São Paulo, 87% desses focos nos últimos dias foram todos em propriedades da agropecuária, agricultura e pecuária. Então, precisa começar a trazer também uma responsabilidade muito grande para os proprietários agrícolas, né, para eles também combaterem o incêndio. Quando o incêndio é criminoso, como aparentemente grande parte desses focos de incêndios, tanto no estado de São Paulo como no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia, é importante que os proprietários agrícolas entendam sua responsabilidade, tem que combater, eles têm que ser também pessoas a combater a emergência climática, a emergência dos incêndios, que eles todos são proibidos
por todos os impactos, destruição dos biomas, da biodiversidade, o risco enorme para a nossa saúde. Então, é muito importante também um convencimento grande dos milhões de agricultores e pecuaristas brasileiros a eles combaterem. Um outro aspecto é a quantidade de agricultura e pecuária regenerativa no Brasil ainda é muito pequena. Essa agricultura e pecuária regenerativa não usam fogo de jeito nenhum. Por exemplo, a lei do Estado de São Paulo proibiu o fogo nos canaviais há mais de 20 anos. E a produção de cana-de-açúcar melhorou, é excelente, não foi prejudicada. Então, é muito importante, a pecuária moderna não usa o fogo. Países com pecuária moderna, como a América do Norte, não usam fogo na pecuária. Então, nós precisamos realmente fazer uma grande transformação na agricultura e pecuária do Brasil para passar para essa forma que é chamada agricultura e pecuária regenerativas, que não tem nenhum uso do fogo. Então, isso também diminuiria muito o risco dos incêndios. O professor Carlos Nobre é cientista, especialista em clima. Sempre um prazer receber o senhor por aqui, ainda que seja para falar de um cenário que é muito preocupante, mas a gente precisa cobrar medidas mais efetivas, né? Porque a situação realmente é um dos piores cenários que o Brasil está vivendo. Obrigada, até uma próxima, professor. Que agradeço, muito obrigado. Bom, a gente aqui nesse finalzinho de Em Detalhes, quero lembrar você que a gente vai ter uma nova série original aqui do ICL. A gente está tendo desinformação se espalhando por TV, redes sociais, inclusive jornalistas que insistem ainda em informar a população com integridade, são frequentemente alvos de campanha de difamação, intimidação, ameaças. Aqui, a Juliana Dalpiva, no ICL, né, a nossa colega aqui do site do ICL Notícias, passou muito por isso, e a gente reuniu vozes, de fato, que não se dobraram a essa censura e ao medo de expor para toda a população as táticas que são feitas por meio de manipulação e usadas contra eles. Então, anota aí, porque vai ser bem importante essa série que a gente vai lançar na nossa próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, 8 horas da noite. O Eduardo Moreira, a Juliana Dalpivo, o Chico Pinheiro, o Leandro Demore e a Roberta Garcia vão estar ao vivo para o lançamento dessa nova série original do ICL, que se chama O Preço da Independência, que você está vendo aí na sua tela. Então você pode assistir ao debate, acompanhar também trechos inéditos dessa série, saber os bastidores, né, de tudo isso, de quem são as vítimas desses ataques e mentiras também, para você poder saber qual é a informação correta. Então, reforçando, o debate online, gratuito, e vai contar com a exibição desses trechos também nesse novo original do ICL que vem por aí. A gente não para. Então, o Preço da Independência, dia 5 de setembro, às 8 horas da noite, você é o nosso convidado. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Em Detalhes. Amanhã a gente está de volta às 10h30 da manhã. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL. 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Lembrando que a gente está também todos os dias nas plataformas de áudio e você pode ouvir a gente aqui quando você quiser. Tchau, tchau. Olá, você já notou que quem assume a coragem e o compromisso de falar a verdade no veículo de comunicação acaba sofrendo ameaças, sendo atacado, seja um jornalista, seja um veículo de comunicação. É sobre isso que a gente quer falar com você. Não importa quem seja, se a pessoa assume o compromisso de apontar desigualdades, privilégios, injustiças, acaba sofrendo tentativas de ser silenciado. Vamos falar sobre isso na quinta-feira, dia 5 de setembro, às 8 da noite, aqui no ICL. Eu vou receber o Eduardo Moreira, a Juliana Dalpiva e o Leandro Demore, sempre na mira dos poderosos, que não gostam que a verdade emerja, porque a verdade, como conhecimento, liberta. Como diz Frei Beto, a informação compromete.